Eu vou confessar pra vocês que eu acho que eu vou digitar o 13. Mas é o 13 da renda fixa, pré-fixada do governo brasileiro, Tesouro Nacional. Ou se você preferir ainda, a gente tem IPCA mais 6,70. Taxas absurdamente boas, extremamente raras, que podem configurar uma oportunidade muito boa para sua carteira de renda fixa, ainda mais nos tempos de hoje. Na contramão do que muita gente vem falando, que agora as quedas nas ações e no IFIX já aconteceram, eu ainda acredito que a renda fixa é a bola da vez para agora e até por um bom tempo aqui no Brasil. Vou te mostrar algumas oportunidades e como elas se provaram já no passado muito melhores do que a renda variável aqui no Brasil, para você se beneficiar de tudo isso e mais, de forma extremamente segura, sem depender de assessor, sem depender de fundo de investimento, com taxas absurdamente baixas de administração, mas taxas absurdamente altas de retorno e de vantagens para o seu bolso. Olha só que interessante as novas taxas aqui do Tesouro. Isso é muito recente, mudou essa semana. Tesouro pré-fixado de 2031 atingiu o incrível patamar de 13% ao ano. Rentabilidade garantida pelo governo até 2031. Então, pelos próximos 6 ou 7 anos, você consegue ter uma rentabilidade de 13%, independente do que aconteça, claro, lá no final daquele título. Durante esse tempo todo, o mercado pode balançar, o preço do título vai variar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas se você não está confortável em fazer investimentos pré-fixados, eu, por exemplo, não gosto muito, apesar de que nesse momento ele é muito interessante, você tem aqui o IPCA+, né? Rentabilidade real aqui da inflação, mais uma taxa pré-fixada de, por exemplo, 6,70. Aí talvez você comece a se perguntar, beleza, são números, parece bom, alguns parecem ruins, mas será que valem a pena mesmo? Como é que é o histórico de tudo isso? Eu vou mostrar para vocês em detalhes o histórico das taxas, quando vale a pena comprar, quando não vale a pena, o que pode acontecer quando você se expõe em títulos desse tipo. Mas antes, eu quero saber de você. Comenta para mim se você investe em renda fixa pelo Tesouro, por CDBs ou até mesmo na poupança. Antes da gente seguir, temos que entender que semanalmente o Tesouro Nacional, o Banco Central, eles vão ofertando títulos de renda fixa para o mercado, que na realidade é a dívida que o governo cria com o mercado. Nessa semana especificamente, foram ofertados muitos títulos, mas foi praticamente um desastre. O mercado não quis aqueles títulos, ninguém quis comprar. Eles estão exigindo prêmios mais altos. E o que acontece se o governo não coloca prêmios de risco, essas taxas mais altas? Basicamente, o mercado não vai comprar e vai simplesmente tirar o dinheiro do Brasil. Ou seja, de um jeito ou de outro, o governo está numa sinuca de bico. Se ele não dá o prêmio para os investidores colocarem dinheiro no Brasil, o dólar sobe. Mas se ele coloca taxas altas demais por muito tempo, muita gente compra esses investimentos de 13% ao ano, 13,5% ao ano, por exemplo, e aí a dívida do governo fica muito cara. Quando a dívida do governo está cara, o que ele tem que fazer? Aumentar os impostos para pagar. Aumentar os impostos gera duas coisas. Primeiro, saída das pessoas do país, porque ninguém quer pagar imposto, faz o dólar subir. E segundo, gera inflação. Gerar inflação, sobe taxa de juros. E esse é o ciclo vicioso. Esse não é um vídeo sobre política, eu não vou ficar entrando no detalhe disso tudo. Já tem vários vídeos no canal que eu falo sobre isso. Mas o ponto todo é esse. O mercado está exigindo prêmios e juros mais altos do governo. Assim como a Selic também. Ah, é o Banco Central que determina a taxa Selic. É verdade, é o Banco Central. Mas é o mercado que negocia implicitamente quanto que deve ser a taxa. Porque toda vez que a taxa Selic não tiver boa o suficiente, o mercado vai tirar o seu dinheiro e colocar em outro lugar. É simples assim. Já deixa o like para mais vídeos como esse que te explicam a dinâmica do mercado e te dando boas oportunidades de investimento livres de conflito de interesse. Tem uma frase que eu li esses dias num comentário aqui do YouTube de um cara dizendo que o brasileiro é meio trouxa porque ele aceita em renda variável retorno de renda fixa. E eu achei espetacular, porque isso é muito verdade. Olha só a comparação de diversos investimentos ao longo dos últimos 5 anos, que é mais ou menos o prazo que a gente tem desses tesouros aí ofertados pelo governo. Depois a gente vai olhar nos 10, mas olha só os últimos 5 anos. Eu coloquei aqui o SP500 em reais, ou seja, aquela versão dolarizada e já convertida. Depois o SP500 sem dolarizar, né, sem trazer para reais de volta. Há uma taxa de 13% ao ano pré-fixada. O IPCA mais 6, olha só, tô sendo gentil na análise, né? Tá 6,70, mas eu vou botar mais 6. Depois eu botei o CDI, depois eu botei o Ibovespa e por último o IFIX. Como vocês já viram, tá na ordem de qual rendeu mais e qual rendeu menos. O que eu acho mais importante, mais relevante aqui
não é sempre investir naquele que mais sobe, porque o que mais sobe geralmente tem mais risco. Por exemplo, o SP500 em dólar. Poxa, você está exposto à variação cambial e também exposto a variações dos Estados Unidos, daquelas ações dos Estados Unidos. Então existe bastante risco ali, mas ainda assim é um bom investimento. É risco e retorno. Você está mais exposto a risco, mas você espera um retorno maior. Tanto é que nesses 5 anos, se foi antes ali de 2020, que todo mundo sabe que as coisas caíram 80%, foi o melhor investimento dessa análise. Mas falando de renda fixa e falando aqui do Brasil, sem considerar dólar, SP500, como é que pode, nos últimos 5 anos, a gente ter um IPCA mais 6 ou um pré-fixado de 13% rendendo mais? Mas não é mais. É muito mais do que o Ibovespa ou do que o IFIX. E mais, Ibovespa e IFIX é retorno total. Já tem todos os dividendos reinvestidos. Esse tipo de coisa a galera não fala por aí, mas é a mais pura verdade. Então, ao longo de 5 anos, você deixou lá o seu dinheiro parado, colocou lá no IFIX, lá no Ibov, foi pegando seus dividendos, reinvestindo, fazendo giro da sua carteira. Beleza, talvez você conseguiu ali 20%, 25%. Talvez se você fez um stock picking, foi um pouquinho melhor que a média. A gente sabe que 90% dos fundos perde aí para os índices. Inclusive, tem um vídeo recomendado aqui do canal que eu falo exatamente isso. Mas vamos supor que você conseguiu aí, sei lá, 50% nesses últimos 5 anos com ações, que já é o dobro do Ibovespa. Você já é um gestor praticamente de fundo. Cara, 50% foi o CDI. Ah, mas 50% é pouco nos últimos 5 anos. Poxa, tem 80% em renda fixa, olha só. IPCA+, ou então um pré-fixado de 13%. Aí você vai falar, tá, mas naquela época não tinha esses títulos disponíveis. Exatamente, agora tem. Agora é a oportunidade. Vamos fazer análise para 10 anos. 5 anos é pouco, né? O mercado mudou, as coisas não são assim. Poxa, então vamos lá. Deixar aqui 120 meses, né? Olha aí, praticamente lá em 2014. E aí o resultado é praticamente o mesmo. Muda um pouquinho, algum tipo de detalhe. A questão do SP500 realmente é muito difícil bater, porque a gente está somando as ações americanas, que são as melhores do mundo, junto com a variação do dólar, que nos protege contra a inflação e contra o real. Então não dá para comparar. Eu só coloquei aqui para título de curiosidade, tá? O meu foco mesmo é comparar ativo brasileiro com brasileiro, para a gente não cair naquela falácia de retorno de renda fixa com renda variável. A gente vê isso demais em vários fundos imobiliários, em várias ações do Ibovespa. Não pode acontecer isso na sua carteira. Se estiver acontecendo isso, para agora, rever tudo, porque é muito ruim para o seu futuro, como investidor e como pessoa mesmo. Então, novamente, você tem um pré-fixado a 13% ao ano, que é extremamente raro de conseguir, muito raro mesmo, que rendeu aí mais do que o IPCA mais 6, mais do que o próprio SP500 em dólar, daí sem converter, muito mais que o CDI e muito mais que o Ibovespa ou que o IFIX. Olha, contra o IFIX é praticamente o dobro, tá? Vamos dar uma exagerada aqui, mas é muita coisa, a diferença é muito grande mesmo. E detalhe, a renda fixa, que tem pouco risco, quase nulo, rendeu o dobro da renda variável. Não é o contrário. Porque a renda variável, você sempre espera, né? Poxa, eu vou assumir mais risco esperando mais retorno. Mas você não está tendo mais retorno. Você está tendo menos retorno. É mais risco com menos retorno. Esse é o cenário, na grande maioria das janelas, do mercado de renda variável brasileiro. Por isso eu tenho que sempre tomar muito cuidado quando eu falo essas coisas aqui, porque o pessoal fala, pô, Anthony, mas tu não acredita no Brasil, tu é meio hater. Cara, não é isso. Eu já fiz vídeos aqui no canal também falando, para renda variável no Brasil você precisa de uma gestão mais ativa, fazer algumas entradas, algumas saídas um pouco mais frequentes. Não é todo dia, não é todo mês, não é isso. Mas você tem que estar um pouco mais ligado nos ciclos, não é só comprar e esquecer. E na renda variável também tem muita oportunidade boa, só que te exige menos desse tipo de esforço e de acompanhamento. Aí eu sei que muita gente vai falar assim agora, pô, Anthony, mas eu vi um monte de gente aí falando que a gente pode estar próximo de um ralizinho do Ibovespa, uma alta nas ações, né, nas empresas grandes. Cara, pode ser uma grande alta, pode ser uma grande virada, pode ser um voo de galinha e pode ser que nem suba por enquanto. Mas o ponto todo que eu te pergunto é, você com 13% ao ano, tá feliz ou não? Porque ultimamente, pouquíssimas coisas têm dado mais do que 13% ao ano. Olha a comparação. A única coisa que bateu dessa comparação aqui, né, mais de 13% ao ano, foi o SP500. Mas daí bateu muito mais. Foi tipo duas vezes e meia mais. Foi muito mais. É o tipo de risco que compensa se expor. Claro que do jeito certo, na hora certa, com o método certo. E para você que tem interesse de saber quando que é a hora certa, quando que é o momento certo, eu disponibilizo aqui um QR Code
para a gente conversar um pouco mais e te apresentar minhas soluções de carteiras recomendadas, investimentos aí livres de conflito de interesse, que são muito bons para você, para o seu bolso, que não ficam te cobrando taxinhas escondidas e que, claro, se aproveitam dessas movimentações do mercado. O que eu mais quero é que meus clientes ganhem dinheiro, seja na renda fixa ou na renda variável, porque daí eles têm uma vida mais próspera e a gente vai juntos pelo futuro. Então é isso, QR Code aqui do lado, me chama, vamos conversar e fazer isso acontecer. E aqui vai o grande alerta e grande oportunidade desses títulos de renda fixa que estão com taxas muito boas e muito atrativas agora. Muita gente vai falar que está investindo em renda fixa nesse momento agora e vai falar assim, não, renda fixa é ruim, que eu estou perdendo dinheiro, minha conta está negativa. Sabe por que a sua conta é negativa? Porque você entrou provavelmente numa hora errada ou não muito boa. Porque a renda fixa, principalmente esses títulos pré-fixados, eles têm um componente chamado marcação a mercado. O que é isso? Ao longo do tempo, o título ele muda de valor. Por quê? Para compensar a questão dessas taxas que estão sendo ofertadas. Tem uma conta matemática super complexa, mas o ponto todo é o seguinte, quando a taxa dos juros, essa taxa desse título está subindo, ela está mais alta, o preço do título cai. É como se você pudesse realmente travar o seu rendimento naquela taxa que está escrito na hora que você vai comprar. Porque isso quer dizer que o preço do título está muito mais barato. E a gente sempre quer comprar coisas baratas para vender coisas caras. É sempre isso. Então olha aqui, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado, que hoje está com uma taxa de todos os anos que ele foi disponibilizado, que começou esse ano inclusive, de 13% ao ano. Nunca antes esse título esteve com uma taxa de remuneração tão alta assim. Agora olha o preço que o título custa se você tiver que comprar um título inteiro. R$ 471 para fazer aqui um investimento, né? Pode ser até que ele caia um pouco mais, tipo aqui em julho desse ano. Mas isso não quer dizer que a taxa vai ser tão alta. Por quê? O tempo já passou nesse meio período. Entende a diferença? Mesma coisa aqui para o IPCA+. Vou pegar aqui um prazo intermediário, tipo 2035, por exemplo. Foi criado lá em 2010, então eu vou pegar aqui os anos mais recentes, só para a gente entender a dinâmica, que é a mesma coisa. O preço do título varia e ele cai. Aqui, por exemplo, um deles custava R$ 2.100, atualmente R$ 2.200. Você não precisa comprar ele inteiro, pode comprar ele fracionado, eu acho que é 20 ou 30 reais para começar. Mas a taxa dele também varia. Olha só que interessante. Chegou a 6,58 lá em julho. Lembra, né? Quando a taxa está lá em cima, o preço do título está lá embaixo. Mesma coisa agora. Quando a taxa está lá em cima, o preço do título está aqui embaixo. E nessas estilingadas de preço, quando eles estão lá embaixo, com boas taxas de remuneração, é a sua oportunidade, claro, se isso couber na sua carteira, no seu perfil de risco, para você comprar ativos de renda fixa ultra seguros, tanto do governo quanto até de crédito privado, aí é um pouquinho mais complicado, para poder travar suas taxas em rentabilidades que você acha confortáveis, que você acha justas. Qual que é a vantagem disso? Você não precisa esperar até lá o vencimento em 2031 para encerrar esses títulos e vender eles. Você pode fazer isso antes. Tiveram diversas oportunidades que em questão de 6 meses ou um ano, os títulos valorizarem 30%, em alguns casos 50% e em raros casos 100% de lucro em um ano, operando aqui renda fixa, de forma que você está entrando na hora certa com um percentual da sua carteira alocado e bem desenhado. Não foca no 100% em um ano, que é um caso extremamente raro. Mas se você tem 20% ou 26% de retorno em um ano, você tem basicamente o retorno de 2 anos na metade do tempo. Entende a diferença? Como é que você faz para fazer isso? Né? É questão de se expor na hora certa, aproveitar essas boas taxas e de se beneficiar da marcação ao mercado. Lembra que eu falei agora há pouco? Tem gente que reclama agora da renda fixa. Fala, minha renda fixa é negativa, renda fixa é ruim, não está rendendo nada. Está rendendo, mas está negativo porque teve a marcação ao mercado. E você tem que estar do lado certo da marcação ao mercado, que é se expor antes das taxas caírem. E 13% agora pode representar, de certa forma eu acho que sim, o ápice das taxas, pelo menos no curto e médio prazo. Ou seja, muito interessante você dar uma estudada nesses investimentos, são muito seguros e podem sim se encaixar na sua carteira. Então é isso, bons estudos, bons negócios e lembre-se, investir certo resulta capital.